Olá, eu sou a professora Camila e nesse vídeo eu vou falar sobre o teste de hipótese Q² de independência. No vídeo anterior, vimos que a inferência pode ser dividida na estimação de parâmetros, que consiste em avaliar uma medida populacional a partir da informação amostral, e em teste de hipóteses, que consiste em julgar hipóteses sobre populações usando os conhecimentos amostrais. O objetivo do teste de hipótese é fornecer uma metodologia que possibilite decidir entre duas hipóteses, baseado na informação contida na amostra. Por exemplo, o pesquisador acredita que o peso médio de recém-nascidos na maternidade santinês é de 3,3 kg. Para verificar se essa hipótese é plausível, a pesquisadora deverá selecionar uma amostra aleatória da população de interesse, pesar os recém-nascidos e os resultados encontrados dará evidências contra ou a favor da hipótese de interesse. Para fazer um teste de hipóteses, primeiro precisamos transformar nossa questão de pesquisa em uma hipótese, ou seja, em uma afirmação sobre o parâmetro populacional de interesse. São exemplos de hipóteses: a vacina é eficaz, a proporção de sucesso na fertilização in vitro é de 40% e a média da pressão arterial do grupo controle é igual à média da pressão arterial no grupo experimental. É importante ressaltar que a hipótese deve ser estabelecida antes da análise. Como vimos, nossa hipótese de interesse vai depender da nossa questão de pesquisa. Imagine que estamos interessados em verificar se o tabagismo passivo materno está associado ao baixo peso ao nascer. Para isso, foi selecionada uma amostra de 200 mães e verificou-se a exposição ao cigarro na gestação e o peso do recém-nascido. Considere que estes dados foram obtidos na pesquisa. Foi observado que 10 mães, dentre as 200 analisadas, foram expostas ao fumo durante a gestação e tiveram seus bebês recém-nascidos com baixo peso. 40 mães foram expostas ao fumo e seus bebês não tiveram baixo peso. 10 não foram expostas e tiveram bebês com baixo peso e 140 não foram expostas e também não tiveram bebês com baixo peso. Essa é a distribuição conjunta das variáveis tabagismo passivo materno e baixo peso ao nascer. Aqui nós temos a distribuição marginal da variável baixo peso ao nascer, ou seja, independente da exposição ao fumo, 10% dos bebês nasceram com baixo peso e 90% não. Aqui nós temos a distribuição marginal da variável tabagismo passivo materno. Independente se o bebê nasceu com baixo peso ou não, 25% das mães foram expostas ao fumo, enquanto 75% não. E aqui nós temos a distribuição conjunta das variáveis tabagismo e peso ao nascer. Se não houvesse associação, ou seja, dependência, esperaríamos 10% de bebês com baixo peso, tanto em mães expostas ao fumo na gravidez, quanto as não expostas, e 90% dos bebês sem baixo peso. Essa tabela é a frequência de valores observadas na nossa amostra. Mas qual seria o valor esperado de mães expostas ao fumo com bebês de baixo peso? Esperaríamos 10% de mães expostas com bebês de baixo peso, 10% de mães não expostas com bebês de baixo peso, 90% de mães expostas sem bebês de baixo peso e 90% de mães não expostas sem bebês de baixo peso. Ou seja, esperaríamos 10% de 50, que é igual a 5 mães expostas e com bebês de baixo peso, 90% de 50, ou seja, 45 mães expostas e sem bebês de baixo peso, 10% de 150, que são 15 mães não expostas e com bebês de baixo peso, e 90% de 150, ou seja, 135 mães não expostas e sem bebês baixo peso. Essa é a tabela de valores esperados caso não houvesse associação entre o tabagismo e o baixo peso ao nascer.
Comparando as duas tabelas, podemos verificar que existe uma discrepância entre os valores observados e os valores esperados, caso as variáveis fossem independentes. Mas como medimos essa discrepância? Uma opção seria trabalhar com a diferença entre o observado e o esperado. Entretanto, observem que a soma das diferenças seria zero. Então, uma opção para mensurar o quão longe os valores se encontram dos valores esperados é a medida aqui quadrado, que é dada por essa expressão. É a soma do observado menos o esperado ao quadrado dividido pelos valores esperados. No exemplo anterior, esse seria o valor de Qi quadrado. Um valor grande de Qi quadrado indica associação entre as variáveis. Entretanto, como interpretar quão grande? Uma opção seria utilizar o teste Qi quadrado. No teste Qi quadrado de independência, as hipóteses de interesse são: a hipótese nula, o tabagismo passivo materno é independente do baixo peso ao nascer. E a hipótese alternativa H1 é: o tabagismo passivo materno não é independente da variável baixo peso ao nascer. Agora que definimos as hipóteses, precisamos estabelecer o nível de significância. Nós vamos trabalhar com 5%, encontrar a estatística de teste observada na nossa amostra, calcular o p-valor, para então tomar a decisão se rejeitamos ou não a hipótese nula. Como vimos no vídeo anterior, o p-valor é a probabilidade de observarmos um valor da estatística de teste igual ou mais extremo do que observamos na amostra, na suposição de que a hipótese nula é verdadeira. A estatística do teste Qi quadrado é o somatório dos valores observados menos os valores esperados ao quadrado dividido pelo esperado. E essa estatística de teste segue distribuição Qi quadrado com o número de linhas menos 1 vezes o número de colunas menos 1. No nosso exemplo, a estatística de teste segue a distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade, pois temos 2 linhas e 2 colunas. Então, nós precisamos calcular a probabilidade do Qi quadrado ser maior ou igual a 7,4. Usando o software R, encontramos o p-valor de 0,0065. Com o p-valor menor do que 5%, nós rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existe associação entre o tabagismo passivo materno e o baixo peso ao nascer. Bom, então, resumindo como construímos um teste de hipótese, nós primeiro precisamos definir as nossas hipóteses de interesse, definir o nosso nível de significância, que geralmente é utilizado 5%. A gente precisa calcular nossa estatística teste na amostra, calcular o p-valor e, então, tomar a nossa decisão se rejeitamos ou não a nossa hipótese de interesse. Esse mecanismo, pessoal, de teste de hipótese serve para qualquer tipo de hipótese. O que vai mudar será nossas hipóteses, claro, as nossas estatísticas de teste, né? E com isso o cálculo do p-valor. Mas, no entanto, o procedimento é sempre o mesmo. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado a aula. Não deixem de assistir os próximos vídeos. Muito obrigada pela participação e até a próxima!